Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para fazer o nosso momento de prece, nesse momento excepcional, que temos que nos reunir à distância, em função da situação que nós vivenciamos no nosso país e no mundo. Mas nós estamos certas de que devemos manter a serenidade, a tranquilidade, confiando nos ensinamentos de Jesus, confiando no nosso benfeitor espiritual e confiando de que tudo passa. Né? Passo então já a palavra para a irmã proferir a prece de abertura. Boa noite. Neste momento, convido a todos os irmãos que se coloquem em posição de serenidade, de pensamentos limpos e elevemos o nosso pensamento ao Pai Criador. Que neste momento, o amor daquele que nos criou, que criou o nosso planeta, possa estar adentrando os nossos corações. Que a esperança que o seu Filho mais bem amado que Ele mandou na Terra para nos ensinar, para nos dar a própria vida, neste momento esse amor então do nosso amado Mestre Jesus possa estar adentrando os nossos corações, serenando nossos pensamentos. Que Chico com a sua equipe esteja nesse momento emanando suas vibrações, sua energia de tranquilidade. Que nós possamos ser resilientes diante das dificuldades. Que a esperança nos acompanhe sempre, pois tudo passa. E o nosso Pai nos ama e por nos amar sempre nos dá outra oportunidade. E por nos dar outra oportunidade é que nós veremos um amanhã mais lindo, mais sereno. E assim pedimos por aqueles familiares que amamos, pelos nossos amigos, aquelas pessoas que fisicamente estamos afastadas neste momento, de cautela, de zelo e de amor ao próximo. Que nossa casa possa estar sendo energizada e que nossas energias se renovem todos os dias, cheios de esperança, de amor e de gratidão às oportunidades da vida. É assim que nós damos por aberto o nosso momento de prece desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a leitura que nós preparamos, o parágrafo, na verdade vamos ler 2 parágrafos, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que se chama o Cristo Consolador. O título é Consolador Prometido e está nos itens 3 e 4. Porém, dentro do item 4, nós escolhemos o 3º parágrafo e o 4º. Mas fica aqui sempre a nossa sugestão para os irmãos, ou depois, ou no momento oportuno, darem sequência à leitura, porque são lições muito preciosas, muito consoladoras, muito esclarecedoras. Vou proferir a leitura do 3º parágrafo, então, item 4. Disse o Cristo: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas,
a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Bom, meus irmãos, esses são os comentários de Kardec à luz da doutrina dos Espíritos. E nós destacamos aqui alguns aspectos que nós gostaríamos de salientar desta leitura, que justamente nos provoca a refletir, afinal de contas, quais são as causas do sofrimento. Será que nós estamos passando por alguma coisa injustamente? E aí a doutrina espírita, que para nós é o Consolador prometido por Jesus, ela vai dizer que as causas dos sofrimentos atuais, elas vão estar entrelaçadas, as ações presentes, no caso, os sofrimentos presentes, eles vão estar entrelaçados com ações nossas lá nas nossas vidas anteriores, né? Isso está assentado, então se relaciona com o fato de nós termos tido outras encarnações, né? Ou seja, o que nós acreditamos, né, sobre a pluralidade das existências, né? Reencarnações significa que nós, a mesma individualidade, o espírito imortal, habitou corpos diferentes, né, em situações diferentes, acumulando bagagens, experiências, né? Porém, meus irmãos, esse sofrimento também vai estar relacionado a faltas cometidas por nós. Faltas que pode ser dessa vida mesmo, né? Faltas de vidas anteriores, né? Porque nós temos que pensar que todo sofrimento tem que ter uma causa, né? Porque se Deus é justo, né, essa causa do nosso sofrer também vai ter que ser justa, porque o Deus que Jesus nos apresenta é um Deus de misericórdia e justiça. Bom, ainda para pensarmos nessa situação do porquê dos sofrimentos aqui na Terra, em especial até podemos pensar nessa situação tão complicada pela qual o mundo passa neste momento, né? Nós sabemos que nós espíritas, que estamos todos sujeitos à lei do progresso. Ninguém fica eternamente no mal. Nós somos criados simples e ignorantes, temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas entre o bem e o mal, porém, né, para toda nossa ação existe uma reação e lei de causa e efeito, como nós estávamos comentando. Então significa, meus irmãos, que da mesma forma que nós progredimos, a Terra também há de progredir, né? E nesse exato momento, o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ele está passando, né, por um processo de regeneração. Então, essas situações mais difíceis, elas encontram sentido em toda essa marcha de progresso que tem que acontecer para a humanidade, né? Bom, mas quando e o Espiritismo nos ajuda a termos clareza, né, afinal de contas, por que das situações atuais, por que dos sofrimentos, para onde vamos, né? Mas eu queria mais especificamente recordar, deixa eu pegar um livro aqui, na leitura deixada pelo nosso médium excepcional, nosso benfeitor espiritual, quando esteve em vida aqui na Terra, nosso Chico. Nós não nos cansamos de dizer que se nós temos as obras básicas, as 5 obras básicas da codificação espírita para estudarmos, nós temos também aí mais de 400 obras psicografadas por Chico, de diversos espíritos que nos ajudam, né, nesse empreendimento de estudo da doutrina, nesse empreendimento de nós nos compreendermos melhor, de nós nos melhorarmos. Pois hoje eu estava pensando justamente nessa situação que nós vivemos e que angustia a todos, com certeza, espíritas, não espíritas, né? A diferença é que nós espíritas, nós estamos todos os dias reafirmando os nossos estudos e as nossas certezas de que nada acontece injustamente e que tudo tem um propósito na nossa vida, que é para o melhor, né?
Eu estava pensando justamente, peguei a leitura que Chico psicografou para nós, Paulo e Estevão, no qual o Espírito que vai ditar essa obra é Emmanuel. Em especial, quem puder olhar o último capítulo, tá? Que é o capítulo da segunda parte, o capítulo 10, ao encontro do Mestre. Eu estava pensando na nossa situação enquanto cristãos hoje. O momento na Terra é difícil, o momento na Terra é de sofrimento. Porém, meus irmãos, hoje como cristãos é muito mais fácil. Se nós olharmos para o passado, vamos lá 2000 anos para trás, mais exatamente no período que nos narra o último capítulo deste livro, que é 64, depois que Cristo já voltou para a pátria espiritual, os cristãos estavam sendo perseguidos. Os cristãos, tantas coisas difíceis, e difíceis quando lemos, que nos assusta tanto, quantas coisas já aconteceram com os nossos irmãos no passado e, no entanto, serviram aí ao longo dos anos, todos esses sofrimentos para nós avançarmos. E hoje, como cristãos, é essa comparação que eu quero fazer, estamos melhor do que no passado já estivemos. Hoje nós temos possibilidade de nos resguardarmos em nossos lares, nos apegarmos à fé, nos apegarmos ao estudo da doutrina espírita, a pensamentos positivos e tomarmos as devidas recomendações à luz da racionalidade, à luz do que nos recomendam as autoridades de saúde. Não me estendendo muito, já passo para a irmã dar continuidade à prece final. Então, hoje, dando sequência à coleção Fonte Viva, outra belíssima obra psicografada pelo Chico, ditado pelo querido Espírito Emmanuel, hoje vamos utilizar o Fonte Viva, o livro 4, e a mensagem de hoje vai de encontro com o que a irmã Giselda nos falava. Então, a mensagem de hoje é na cruz. Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos. Estendera o amor e a verdade, a paz e a luz. Levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o penáculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim, também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Com essas belas palavras de Emmanuel,
que nos apresenta todo o sofrimento que nosso amado Mestre Jesus passou por nós e que venceu a morte, venceu a dor, hoje nós encerramos, dizendo para que nos agarremos à nossa cruz, levantemos nossa cabeça e sigamos firmes, pois certamente nós iremos colher os frutos da vitória e que o Pai, o grande Criador, nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite.